Oi, meus amigos do canal Em Nome do Tarô, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Trazendo para vocês mais uma leitura atemporal, uma leitura coletiva e intuitiva. Uma leitura que serve para qualquer momento, basta que vocês mentalizem, né, alguma pergunta, algum direcionamento, algum conselho que vocês precisam. Tragam aqui para a mesa a dúvida que vocês tenham, tragam aqui para a mesa aquilo que vocês gostariam que os arcanos respondessem para vocês, certo? Para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, peço que se inscreva e notifique o sininho, né? Marque o sininho para receber a notificação. Pessoal que já faz parte do canal, eu sempre agradeço a presença de todos. Não esqueçam de curtir, né, e compartilhar também esses vídeos para que seja distribuído para mais pessoas, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer uma leitura hoje com mais foco nas cartas ciganas, tá? Eu vou abrir com as cartas ciganas para vocês e também vou fechar com as cartas ciganas. E a gente vai usar os arcanos maiores e menores do tarô, certo? Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer essa concentração, né? Mentaliza aí o que vocês gostariam de saber, para que as cartas possam responder para vocês, tá? Como é uma leitura coletiva, então, obviamente, né, vai ressoar mais para alguém, menos para outros, mas no nosso canal aí, nós temos várias leituras nesse estilo de leitura coletiva e atemporal, que pode servir para vocês, enfim. E é aquilo, né, compartilhem para que chegue para alguém também, nesse mesmo formato, né? Quando tu chegou nessa leitura, essa leitura aparece pelo teu algoritmo, né? Então vai trazendo aí para vocês também, tá? Então vamos lá, vamos começar essa leitura. São 5 casas, cada casa eu vou colocando aí 3 cartas, tá? E a gente vai decodificando aqui. Então vamos começar. O que essas pessoas que estão aqui no nosso canal, nesse nosso grupo, vieram buscar? Para cada um, que seja dado o entendimento necessário, que seja dado o alívio que veio buscar, que seja sanada essa dúvida, que os corações sejam atingidos por essa mensagem. A primeira casa é o momento atual. A segunda é aquilo que já vem sendo trabalhado. A terceira casa são possibilidades. A quarta casa são significados mais elevados, aquilo que a vida está trazendo para ti. E a quinta casa é aquilo que está no teu inconsciente, certo? Eu vou colocar também já os arcanos maiores para vocês, porque os arcanos maiores, eles trazem a energia, né, o assunto, a potência de cada casa. E os arcanos completos, que são maiores e menores, eles trazem detalhes. Então, a gente vai colocando todos aqui para ter uma explanação maior. Vamos lá. Muito bem. Depois a gente olha aqui os fundos dos decks. Muito bem. Nesse momento atual, tá? O que está acontecendo aqui? A gente começa com a energia das flores, tá? Ou ramalhete, buquê. Isso já está trazendo para vocês um momento de expansão, de alegria, alguma coisa positiva, algo favorável. Aqui junto com a carta da justiça, então arcano maior trabalhando aí com equilíbrio, é a justiça divina, é a justiça, não só a justiça das leis dos homens, mas também a justiça superior, né? E eu tenho aqui um 3 de copas. Possivelmente tem aí pessoas que estão com alguma situação onde precisam desse equilíbrio, né? Dos merecimentos, das igualdades, do próprio sistema de justiça, pode ser um assunto referente às leis da nossa sociedade, né? Processos judiciais, enfim, ou algum esclarecimento, né? Alguma coisa que ficou aí mal resolvida, uma história de alguém que falou alguma coisa e as coisas acabam se esclarecendo. Mas aqui a energia é essa, a energia da vitória, do esclarecimento,
Três de Copas, ele é uma manifestação da positividade. Junto com a carta das flores, a gente está falando de algo muito bom, né? Do reconhecimento. Essa é a palavra que mais cabe aqui. Reconhecimento, ou seja, foi visto que tal coisa, então, se esclareceu. Essa é a verdade aparecendo aqui para vocês. Isso tem a ver com chicote. Chicote é uma carta que fala da disciplina, que fala da ordem, que fala dessa questão de se mostrar, de se posicionar, né? Fala quem tem a razão. E a questão das coisas acontecerem vai muito dos envolvidos, né? Quer dizer, quem é que está querendo impor o quê? Quem precisa acatar uma ordem? Quem precisa se adequar ao sistema, né? É assim que a gente vive, né? A gente tem que se adequar, a gente não pode fazer só o que quer, né? Não é exatamente assim, a vida tem regras, né? A gente tem os limites. Então, aqui, inclusive, nós temos aqui a carta do Arcano Diabo, que está falando dessa questão mais da vida material, das questões de poder, de seduções, das questões de ambições e enfim, toda essa coisa que leva a gente para um lado e para o outro durante esse processo da nossa vivência material, né, a vivência no mundo. Eu tenho aqui o 5 de paus. 5 de paus está falando no impasse, está falando em coisas que não se igualam. Então aqui agora vocês vieram trabalhando nessa energia, né, para conquistar alguma verdade, para conquistar algum lugar, esclarecer uma situação, trazer justiça. Isso está acontecendo agora. Então, quais são os caminhos possíveis? Qual é a tendência das coisas, né? O que provavelmente vem aí pela frente? A gente tem a carta da montanha, com a sacerdotisa e o 4 de ouros. Aqui exige um profundo estudo, né? Porque assim, embora as coisas aqui estejam favoráveis, né, a justiça se apresente, talvez, de alguma forma, isso traga uma lição muito importante para vocês não passarem por isso de novo. Aqui é necessário, porque a montanha já representa o obstáculo, né, já representa a resistência, mas é o teu fortalecimento, é a tua conduta, tu vai ter que sempre te lembrar, olha, para enfrentar as coisas, a gente precisa se preparar, a gente precisa ter, né, uma postura de enfrentamento. Eu preciso usar a minha inteligência, não apenas a minha força física. Então, porque com a montanha, a gente não consegue impulsionar uma montanha, né? A gente consegue se impulsionar para vencer esse obstáculo. A sacerdotisa traz essa reflexão, porque ela é ligada a questões intuitivas, espirituais, luminosas, né? A busca pela sua sabedoria interior, a busca pelos teus estudos, as estratégias, enfim, trabalhando com inteligência, trabalhando com essa coisa do sentir o ambiente, sentir a energia das coisas. E aí eu tenho um 4 de ouros que ele vem estruturando. O 4 de ouros é a tua segurança. 4, dentro da numerologia, é um número da base. Então, é aquilo que provoca uma estrutura. A partir dali, eu começo a edificar. Quando a gente está falando de elemento terra, né? O naipe de ouros aqui, ele está ligado ao elemento terra. Então, a gente tem uma segurança. Vejam que o arcano está ali, né? Sentadinho, no seu banco sólido, segurando as suas moedas, bem preso ao corpo, quer dizer, está segurando alguma coisa. Então, pode ser que para alguns seja alguma coisa que vocês quase perderam, que vocês buscaram um recurso para não perder alguma coisa, não só de forma material, palpável, mas também a própria organização, a própria autonomia, também pode estar falando sobre isso, né? Mas há aqui, então, esse reconhecimento, há todo esse processo aqui de desenvolvimento de alguma coisa que dá um certo trabalho aqui, porque tem a carta da montanha, mas isso é uma coisa que é uma grande lição para vocês. Então,
prestem bem atenção nesse momento para que vocês, né, criem aí uma história que realmente possa mudar a tua vida, para não cair de novo nessa mesma situação, porque, né, as coisas, enquanto a gente não aprende direitinho não percebe aquele movimento, a tendência é acontecer de novo, tá? E o que a vida está trazendo para vocês, né? Por que disso? Qual é a lição a ser aprendida? Isso vem da vida, né? A gente tem a cegonha, a lua e o mago. A cegonha fala de processos que precisam ser renovados, fala de novidades. Então aqui a gente está lidando com coisas que vão te colocar dentro de uma situação onde é preciso ver que as coisas têm que mudar, né? O número 17 aqui, que é a carta da cegonha, traz o 1 e o 7. O 1 é a energia do movimento, do impulso. O 7 é a revelação. Somando, a gente tem 8. O 8 é o movimento. Então, aqui fala sobre movimentos, correções, né? Fazer de novo. É a tua oportunidade de corrigir, é a tua oportunidade de perceber detalhes para não ter que repetir essa história, né? E aí a gente está falando da lua, que são processos mais antigos, podem ser coisas que vocês já vêm há muito tempo vivendo dessa forma, pode ser um tipo de comportamento que pode ser corrigido. E aí tem uma série de coisas que falam de sentimentos, né? Quando a gente está falando da lua, a gente está falando de as coisas que a gente carrega desde sempre, né? Aquela forma de ser, aquela linha de pensamento, que é uma coisa que está ali desde sempre, desde dos nossos ancestrais, desde nossa linhagem toda, né? É uma coisa de família, é uma coisa que vem do passado, enfim, é algo que eu absorvo e que eu aplico na minha vida, mas eu posso estar mudando, porque eu preciso ver o cenário em que eu me encontro. E a partir do momento em que tu percebe que tem algo que está te incomodando e que precisa ser mudado, a lua vem dizendo sim, chegou a hora de quebrar esse padrão aí. Com a carta do mago, eu tenho a autorização para isso. O mago me fala, tu tem a faca e o queijo na mão, basta fazer agora a tua magia. Perdão. Basta fazer a tua magia, basta fazer o teu processo, não tenha medo, tenha coragem de experimentar, move, né? Move a tua força, move o teu conhecimento, põe isso para fora, esse ser que tem a coragem de quebrar esse padrão, quebrar um tabu, tá liberado para fazer. Então o universo tá te dando essa oportunidade, ele só pede para que tu pegue as coisas que tu sabe e comece a fazer as experiências e comece a viver, né? Não ter medo de ser feliz, não ter medo de falar, não ter medo, mas tudo com base. O mago, ele tem a base, ele sabe por que ele está falando, usando determinada ferramenta, determinada palavra, determinada ideia, porque tem um fundamento. Então isso é importante, não adianta falar as coisas a esmo, né? Largar aí sem base nenhuma. Então assim, vai entrar numa discussão, vai entrar numa mudança, saiba o porquê, saiba de onde vem isso, saiba para que isso funciona. Tu não precisa saber o que vai acontecer, porque isso vai se desenhando no teu caminho. É importante saber para que serve aquela ferramenta, para que serve aquela ideia, para que serve esse tipo de comportamento, né? E de onde isso vem, certo? Então o universo está liberando vocês aqui para viver. Quando a gente vem para o nosso sistema de alma, né? O nosso sistema inconsciente, o que nós encontramos? Caminhos, ou seja, aqui existe dentro do teu ser interior, lá no teu ser inconsciente, né? Eu chamo de processos de alma, porque eles são coisas que precisam ser vistas, mas que nós não conseguimos acessar, né? Elas ficam bloqueadas. Elas ficam bloqueadas e... Desculpa. Elas ficam bloqueadas e elas só começam a se manifestar a partir do momento em que nós nos
começamos a nos entender como seres espirituais, como seres que têm uma longa jornada, né? Não é só isso que está aqui, a gente já carrega muita coisa, a gente tem processos dentro desse passado recente dessa vida e também de outras situações anteriores, né? Existe aqui uma viagem no tempo que a gente, através do nosso DNA, ele é escrito. Então aqui a tua alma está dizendo o seguinte, é preciso caminhar, é preciso se expandir, existe um caminho a seguir. O arcano que saiu é o julgamento. Então, é feita uma chamada, a vida se apresenta, o momento de usar as ferramentas novas que a vida está te entregando aqui, né, nesse processo do alquimista, que é o mago, está te dando de novo essa liberação. E o arcano maior vem aqui com os enamorados. E os enamorados, eles representam o amor interior, né? O amor próprio. Como a gente está falando de um processo de alma aqui, nós temos algumas situações. Por exemplo, eu posso estar lidando na minha vida, né? Na vida de vocês, vocês podem estar ligados a alguma pessoa que tenha importância, que tá nessa caminhada junto com vocês. Então eu posso estar falando de algum relacionamento, que eu preciso me abrir para isso, que eu preciso compreender essa presença, né? A gente não vive sozinho, a gente precisa das pessoas em algum nível, né? A gente precisa para evoluir da presença dos outros e então tá todo mundo ligado. Pode ser uma situação assim, eu tenho alguém que faz parte das minhas histórias, alguém que pode estar presente, alguém que já passou, alguma história aqui de conexão, para que isso seja estimulado para vocês. Não sendo essa situação, a gente tem a nossa própria consciência trabalhando, né? Eu comigo, eu e os meus fantasmas, entre aspas, né? Eu e o meu eu superior com o meu eu inferior, quem eu sou, como eu lido com esse espírito que eu carrego, como é que eu lido com essas questões, como é que eu consigo compreender, porque eu estou observando isso, então eu tenho autonomia, o meu espírito tem que trabalhar de forma que eu consiga atingir essas resoluções que aqui nessa linha de tempo está mostrando o que eu quero segurar, quais são as minhas bases, né? Onde eu vou chegar com isso, enfim. A carta dos enamorados também pode estar falando da questão do compromisso e da lealdade, da verdade sendo dita. Essa carta, esse arcano, ele nos remete também a situações de cumplicidade, mas a verdade absoluta e o amor maior sempre vai ser aquilo que está dentro da gente, né? Se eu não conseguir entender quem eu sou, o que eu consigo abrir mão, o que eu escolho, o que eu digo sim, o que eu digo não, o que é negociável e o que não é negociável para minha vida, se eu não souber isso, eu não consigo enfrentar essa montanha, eu não consigo desmistificar esse meu caminho, né? Porque a sacerdotisa, ela busca por essa complexidade da tua independência, do teu sentimento, ela busca por te esclarecer. Então eu preciso estar muito bem comigo mesma, eu preciso estar muito sincera comigo mesma, eu não posso estar trabalhando com sabotagem, eu não posso estar mentindo para mim, eu posso não dizer isso para as pessoas, mas eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu penso. Então assim, dentro da minha cabeça, eu tô ali, tô sendo crítica, tô sendo julgadora, tô sendo super pacifista, tô sendo amorosa, ou eu tô fazendo uma máscara de durona, eu quero, né, me apresentar como uma pessoa que não liga muito, que não se envolve, mas na verdade eu sou uma pessoa super amorosa, enfim. Mas a gente acaba, né, vivendo um personagem muitas vezes, e é isso que a tua alma tá querendo apresentar aqui. É preciso usar de lealdade consigo mesmo, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem uma estrutura bem forte, assim, né, de autoconhecimento e de justiça interior também acontecendo porque o universo está te entregando uma liberação.
E a tua alma está querendo esse caminho e está percebendo a ligação muito forte aqui entre o que vem do alto e o que vem do teu interior. Isso é bem interessante, né? Assim na terra como no céu, a gente poderia dizer. Eu vou tirar uma carta cigana para cada uma dessas casas para a gente encerrar essa leitura com as cartas ciganas que começarem, a gente vai fechando com elas, tá? Então vamos ver aqui. Dentro desse momento que a gente está vivendo agora, que vocês estão vivenciando agora, o que nós temos? Olha aqui, ó, o chicote, gente, essa carta já saiu aqui. Então, nesse momento, as cartas ciganas dizem, é preciso mentalizar, é preciso razão, é preciso se posicionar. A carta do chicote, ela é uma carta de número 11, e o 11 tem essa grande potência, como um portal, né? Tu tá atravessando algo, é o momento da mudança, é o momento do impulso, uma grande jogada, assim, para começar algo novo, né? É uma nova fase na tua vida. Então, assim, eu preciso me estruturar, eu preciso tomar uma postura, eu vou mudar meu jeito, não vou fazer mais como eu era. Agora eu vou, sabe, eu decidi que tem coisas que não dá mais para fazer. A partir de agora eu vou agir de forma diferente. Aqui tem o arcano que acompanha essa carta aqui é o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele é muito de resolver a situação, né? Ele é um grande transformador, ele vem com ideias novas, ele pega só aquilo que é útil e vamos embora, porque agora a história tem que ser diferente. Na casa 2, que a gente estava falando dos processos que já estão sendo trabalhados, onde saiu o chicote, e que aqui o motivo pelo qual as coisas vêm acontecendo, né? A partir do momento em que vocês resolveram tomar uma atitude, que veio o pensamento que precisa ser trabalhado alguma coisa, a gente tem a carta dos livros, olha que bacana, porque os livros falam sobre isso. Eu preciso de um novo tema, existe uma coisa meio aqui, eu preciso desmistificar isso, eu preciso esclarecer. É quando a gente quer entender o que está acontecendo, a gente abre um livro e a gente sabe, vai ter um começo, um meio, um fim, né? Existe uma coisa que começou, tem um desenvolvimento e aí tem uma conclusão. E a gente quer aqui ver realmente o que isso estava acontecendo na vida de vocês. A casa 2 aqui, que é desse passado recente, que é das coisas que já estão sendo trabalhadas, é bem isso, eu quero resolver. Então, tá tudo certo aqui, bem coerente, né? O que as cartas ciganas estão dizendo. Quero resolver uma história, preciso tomar uma postura. Na casa 3 a gente tem a cruz, que é onde está a carta da montanha, né? Falando aqui da nossa situação de luta, mas que vem com aprendizado. E a carta da cruz fala exatamente sobre isso, né? Para te ter a segurança, quer dizer, o teu caminho ele pode ser espinhoso. A gente tem ali a montanha, né? Aquela analogia que eu sempre digo, quando tu vai escalar uma montanha, tu tem que estar preparado, tem que saber o que tu vai carregar, o que tu vai encontrar, enfim, tu precisa estudar sobre isso. E aí tu te prepara, é cansativo, né? A gente sabe que não vai ser fácil, mas quando tu chegou lá em cima, no topo, nossa, tu teve uma visão maravilhosa, enfim, tu fez o que tinha que fazer, mas o teu processo de aprendizado começou lá embaixo. Então a carta da cruz, ela traz isso para ti, a vitória depois do trabalho dedicado. Ótimo, né? Lá na nossa casa 4, falando dos processos que vêm da visão superior, a gente tem a casa, olha só que legal, porque aqui a gente começou ali, ó, com a cegonha, com a lua e com o mago, né? Quando a gente falou sobre as novidades, sobre as coisas que precisam ser alteradas, os processos da lua, né, como arcano maior ali, o mago também, são dois arcanos maiores. A casa significa segurança e estrutura, significa também quando a gente se sente protegido. Então, aqui o que a vida está te trazendo, exatamente isso, uma estrutura para te conseguir força. Existe aqui uma situação também que pode ser, busca também informação, busca também essa proteção,
numa casa espiritual, num grupo espiritual, né? Tu pode estar fazendo parte de alguma comunidade, de algum grupo, não necessariamente tu precisa ir a algum lugar, mas fazer um contato, né? Que pode ser que posteriormente tu vá frequentar algum lugar. Mas também fala assim, instrução, um local de aprendizado. Isso pode ser até uma biblioteca. Tu vai lá e procura livros referentes a alguma coisa que tu precisa saber. Instrução. Instrução se consegue de várias formas, né? Não é só indo em escola, não é só indo numa igreja, não é só indo num centro. Tu pode ter um livro ao teu alcance, tu pode ter vídeos da internet, tu pode ter grupos, enfim, várias coisas. Pode ter pessoas que estão dentro da tua própria casa, enfim, os mais velhos. Também tem toda essa questão, porque a gente está falando aqui da lua, né, e do mago, que são arquétipos que remetem à sabedoria, processos de confiança também. Então, tudo isso, vocês, né, pensem aí o que seria importante para vocês. E a casa vem com isso, é estrutura, é lugar de compensação, lugar de reconhecimento. Trazendo agora para vocês na casa 5, que é a casa dos processos interiores, né? O que veio? Carta do caixão, ó. Quando a gente está falando aqui os caminhos, né? Quer dizer, a história que precisa ser desenrolada, ou seja, é preciso avançar, a gente com o julgamento, a gente já está, né, associando aqui a uma grande mudança. O caixão, ele pede um processo de mudança mesmo, é algo que não tem mais o que fazer aqui, é preciso mudar. Vamos mudar essa situação, vamos mudar esse cenário, vamos mudar essa energia, mudança de vibração. Talvez pessoas na tua vida aí que precisam ter um olhar diferenciado, né? A gente precisa olhar o outro de outra forma, ou ser vista de outra forma, e se olhar, né, de outra forma também. Então nós temos várias situações aqui que o caixão se enquadra, porque ele é um 9 de ouros. E o 9 de ouros, ele fala assim, ó, isso que tu viveu até aqui foi ótimo, beleza. Se não foi tão feliz, pelo menos busca aqui a verdade, busca o aprendizado, porque é isso que muitas vezes o arcano dos enamorados tenta nos avisar. Não olha para ti com julgamento, olha para ti com amor. Tudo que tu viveu, qual foi a intenção? Se tu errou ou tu acertou, né? Tudo teve uma intenção. Muitas vezes a gente tem uma ótima intenção, mas o caminho da gente é atrapalhado. Então aquilo serviu porque a gente não prestou atenção em alguma coisa, mas a nossa intenção era essa, mas não deu certo, não era o momento, enfim, várias coisas aí estão envolvidas. Se deu tudo bem, então é acréscimo para ti, mas nada é perdido, né? A gente tem que observar isso e não se machucar e não se julgar a ponto de dizer que eu sou, né, nunca dá certo nada, sou meio idiota, sei lá. A gente fala cada coisa, né, pra gente mesmo, né, em alguns momentos. Então a gente tem que observar bem isso, né, porque é um caminho novo que se apresenta, ou seja, segue adiante, sai dessa porque, ó, os anjos, né, os guardiões já estão te chamando, as trombetas estão tocando aqui, né, enterra esse passado, enterra essas coisas, deixa a vida florescer aqui para vocês, tá? No fundo dos decks, então, o que a gente tem? Olha aí, pessoal, a montanha de novo, ó. Carta cigana trazendo para vocês a montanha, trazendo para vocês a cruz. Olha aí, ó, as duas, aqui, ó, na casa 3, né, a casa dos processos de aprendizado, de resultados, nós temos a montanha e a cruz, tá? No fundo do deck também. No outro deck a gente tem o 8 de paus, mudanças, movimentos, coisas que tem que acontecer logo. E a torre, pronto, para terminar, para fechar com chave de ouro, a torre. A torre não adianta nem discutir, a coisa precisa ser renovada. A energia precisa de um novo procedimento, precisa, né, ser recarregada. Quando a gente olha aqui para esse 4 de ouros aqui, ó, na casa dos processos possíveis,
a gente tá vendo aqui, ó, fortalecimento, né? O 4 de ouros, ele é visto como apego. E a carta da torre, ela é o desapego. Então, o que que tu vai fazer? Tu tem que segurar aquilo que é importante para ti, te segurar em ti mesmo. E não só nas coisas externas, nas coisas que passam, né? Tudo passa, só não passa a nossa consciência que vai, né, colocando camadas de aprendizado. E isso vai se acumulando até que a gente se torne uma pessoa mais sábia, mais iluminada. Então aqui, pessoal, para vocês, né, fechando aqui a carta da torre, é aquilo, o que vem do alto, como a gente viu aqui, né, o reconhecimento, a lua, o alquimista, que é o mago, e a casa, e aí vem de novo isso, quer dizer, precisa realmente transpor tudo isso para um processo melhor. Talvez haja aqui uma mudança, inclusive, de ambiente, de casa, que a gente também já viu isso aqui. Tem uma caminhada aqui para vocês de mudança. Então, espero que vocês aí, que se identificaram com a leitura, consigam fazer aí uma ligação com o momento que vocês estão vivendo, o local que vocês estão vivenciando, o trabalho, a escola, a faculdade, grupo, tudo, aquilo que vocês estão envolvidos, pessoas, porque existe aqui realmente uma necessidade muito grande de renovação, tá? Então, cada um de vocês vai saber se é realmente uma renovação dentro daquele mesmo objetivo ou se realmente isso já não tem mais sentido e a gente deve partir para uma nova história, com outras pessoas, com outros lugares, tá? Essa foi a leitura que os arcanos trouxeram para vocês. Espero que faça todo sentido, que seja útil para o maior número de pessoas, que essa é a intenção. E agradeço a todos por estarem comigo até aqui. A gente se vê na nossa próxima leitura. Um grande abraço, boa sorte a todos. Tchau, tchau.